venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Vocês aí nessas casas, nós aqui e Deus por nós, amém? Abra a sua Bíblia aí na sua casa, reúna a sua família agora. Chame os seus parentes, não deixe que nenhum deles fiquem dispersos, para que você e a sua família possam prestar um culto de adoração e louvor ao Senhor agora, amém? Abre a sua Bíblia no Salmo 108. Pegue a sua Bíblia aí na sua casa, não fique apenas vendo a gente, mas pegue a sua Bíblia, sente aí no seu sofá, na sua cozinha, prepare este ambiente ao Senhor, porque Ele é merecedor, amém? Vamos ler? A palavra de Deus diz: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém, irmãos? Vocês que estão aí nos assistindo agora, sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a glória do Senhor. Que possa brilhar a glória do Senhor dentro da sua casa agora. Que possa brilhar a glória do Senhor sobre a sua vida. Que a sua vida possa ser um instrumento de propagação da glória de Deus. Então aí na sua casa agora, se levante aí do seu lugar. Feche os teus olhos. Levante as suas mãos. Dê sinais ao Senhor de que você está pronto para cultuá-lo nessa noite, para render a Ele um louvor digno, um culto inteligente, para que Ele possa receber a tua adoração, para que Ele possa receber a tua vida, para que Ele possa receber a nossa vida nessa noite como cheiro suave, como oferta agradável a Ele, amém? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças, nós queremos te dar louvores. A tua palavra diz
que, Senhor, a tua misericórdia, ela se estende até as nuvens. Senhor, obrigada porque elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua força sobre nós. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por ser o Deus conosco, o Deus que está nos guardando, o Deus que está nos protegendo, o Deus que está guardando a cada casa, a cada lar que nos ouve neste momento, que nos assiste agora. Senhor, eu te peço que aqui, Senhor, onde estiver, Senhor, um coração voltado para te dar louvor, para te adorar, para te bendizer, para declarar que só tu és o Senhor, que o Senhor possa ir de encontro agora, levando cura, levando paz, levando restauração, levando libertação, levando alegria, levando confiança, levando ânimo, Senhor, para dentro de cada lar, para dentro de cada família. Que a tua glória brilhe, que a tua glória brilhe, Senhor, sobre nós e através de nós. Brilha a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, para o teu louvor. Nós te desejamos, nós te convidamos. Tu és bem-vindo aqui neste espaço chamado igreja, mas tu és também bem-vindo nas casas dos teus filhos, na casa do teu povo, que também é a tua igreja reunida nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus.
Jesus Cristo, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me. Cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me. pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me,
Se alguém na sua casa está precisando da cura do Senhor, está precisando de uma obra de Deus específica na área da saúde nessa noite, se algum vizinho, se algum familiar, se alguém no seu trabalho, vamos cantar mais uma vez esse refrão e chamar a cura do Senhor para os nossos dias, porque nós acreditamos que Deus ainda cura, nós acreditamos que o Espírito de Deus, através da oração dos teus filhos, ainda tem o poder para transformar um quadro negativo em uma bênção, em um quadro positivo. Então vamos cantar para o Senhor nessa noite, nos abraçar, para que Ele venha nos curar, para que Ele venha tocar as nossas vidas, tocar aquele que está precisando de cura nessa noite. Vamos cantar então. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me. Diga com fé, meu irmão. Diga com fé, minha irmã. Continue orando ao Senhor aí na sua casa. Nós clamamos por uma noite de cura, Senhor. Nós não podemos programar quando o Senhor vai curar, quando o Senhor irá restaurar. Nós não podemos programar, mas nós podemos clamar, nós podemos pedir. E nessa noite nós pedimos cura sobre nossa nação. Nós pedimos cura sobre nossa cidade, cura sobre nossas casas, Espírito Santo de Deus. O Senhor pode curar. Aleluia. Só um nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, meu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome
Oh, aleluia. A paz, amados. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, nós vamos compartilhar a palavra de Deus com vocês, né, aí na sua casa. E eu tenho certeza que o nosso Deus está presente. Tenho certeza que o Senhor, Ele está aí, né, em cada lar que está ligadinho para ouvir a palavra de Deus, para participar, para adorar o Senhor. Como diz esse cântico, que há poder, né? Há poder na palavra, há poder no nome de Jesus, para fazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos pedindo. Eu quero orar nesta noite, engrandecendo ao Senhor, que a gente vai falar um pouquinho da palavra, amém, amados? Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, quero te louvar e engrandecer o teu santo nome neste momento. Que o Senhor Deus agora, Pai, possa ungir nossos ouvidos espirituais para nós ouvirmos a tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor Jesus, é aquela que tem nos mantido de pé todos os dias. A tua palavra é alimento para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, e as nossas orações é o que tem nos mantido de pé todos os dias. Porque o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador. Aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia, aquele que nos traz resposta, aquele que entra nos lugares que nós não podemos entrar, Senhor. É aquele que traz resposta que nós jamais esperávamos de receber. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Por isso, neste momento agora, eu oro pelos lares agora que estão nos assistindo. E peço a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor Deus possa estar falando e fluindo sobre cada coração. Que a Tua presença invade cada ser agora. E que o Senhor Deus seja exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero falar um pouquinho essa noite em Êxodo capítulo 32. Eu gosto de ter um momento com Deus pela manhã. E eu tenho o meu momento de orações. E eu sempre estou falando com Deus para Ele ministrar a palavra ao meu coração. A palavra que Ele quer que a gente possa falar. Porque eu não quero falar aquilo que Deus não mandou, mas eu quero estar dentro da vontade de Deus. Amém, amados? Então, eu quero que você abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 32. E a gente vai fazer a leitura. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que os tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu.
e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Depois nós vamos ler mais um pouquinho. Amados, eu estava orando pela manhã, e quando o Senhor Deus, Ele me levou a estar meditando nesta palavra. É uma palavra, eu fiquei assim pensando, porque logo no começo, a gente vê, queridos, no decorrer da história, o que o Senhor Deus fez aos hebreus. O Senhor Deus os tirou, né, da mão da escravidão que eles estavam tendo. Levou eles a tantas experiências maravilhosas. E este povo, eles experimentou tantos milagres, tantas maravilhas de Deus. E eu estava imaginando, né, como o ser humano, ele se esquece logo dos benefícios que Deus faz para ele. Esse povo, eles experimentaram, né, lá no Egito, o cuidado de Deus. Porque cada praga que havia naquele lugar, eles não eram atingidos. Deus os preservava, Deus os guardava. E este povo, quando saíram então do Egito, a percorrer o deserto, eles também experimentaram a provisão de Deus. A palavra de Deus fala que Deus, Ele mandava o maná todos os dias. E aquele povo era saciado com o pão dos céus. Quando eles tinham sede, quantas vezes o Senhor proveu? Quantas vezes o Senhor, Deus enviou as codornizes quando eles queriam comer carne? Então a gente começa a decorrer a palavra de Deus, a gente começa a ver quantas coisas maravilhosas o Senhor Deus fez por eles. Mas a tendência do ser humano é se esquecer logo das coisas que Deus faz para eles. Aí começa a entrar a dúvida, começa a entrar a ingratidão, começa a entrar um monte de coisas, né? Porque a pessoa dá legalidade. E enquanto Deus, Ele chamou Moisés para subir ao monte, para dar a ele, né, as instruções, dar a ele a tábua da lei, escrever os mandamentos para que ele pudesse passar aquele povo. E Moisés, ele ficou ali 40 dias, muitos dias, diante de Deus, naquele monte. E de repente, ele é surpreendido pelo próprio Deus, quando Deus manda ele descer do monte. Porque o povo que ele tinha tirado do Egito havia se corrompido. Estavam fazendo deuses para que eles pudessem adorar. Olha que coisa. Quer dizer, haviam se esquecido que o próprio Deus, o Criador Supremo, aquele que havia dado tantas experiências a eles, agora eles estão virando as costas para esse Deus. E aqui no versículo 1, me chama muita atenção, quando a palavra de Deus fala que aquele povo, porque Moisés, ele demorou lá naquele monte. Ele demorou dias, ele não subiu de manhã e voltou à tarde. Ele demorou dias, queridos. E Arão era responsável para dirigir aquele povo,
para dar instruções àquele povo enquanto Moisés ele descia. E esse povo, a palavra de Deus, como nós lemos aqui, esse povo cercou Arão e começou a dizer assim: aonde está Moisés? Quando ele diz, olha, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A falta de respeito deles é tão grande agora com Moisés. Moisés é um líder, queridos. Moisés é aquele que dirigiu este povo. E agora a falta de respeito deles é tão grande para com Moisés que ele diz, que eles começam dizendo: levanta-te e faze deuses para que vá diante de nós. Porque quanto a este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele, porque ele não voltou ainda. Eu fiquei imaginando hoje, durante o dia, a respeito desta palavra, porque Moisés estava com eles a todo tempo. Moisés dava instruções a eles. Eles experimentavam de coisas maravilhosas. E de repente, Moisés demora um pouquinho e eles começam a dizer que Moisés é como se fosse um homem qualquer. E depois ele diz, né? Não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, eles começaram a colocar Arão na parede. Eles começaram a dizer: olha, Arão, você precisa fazer deuses para nós adorarmos. E para que esses deuses vá à nossa frente, que a gente possa dar a ele adoração. Porque o Moisés que nos tirou da terra do Egito, esse Moisés, não é nem... Eles falaram com tanto desprezo. Esse Moisés que nos tirou, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Moisés, quando ele subiu ao monte, ele deu instruções a este povo. Mas esse povo, ele era um povo obstinado, como diz a palavra de Deus, de dura serviço. Um povo que não ouvia muitas vezes a voz do Senhor. E a palavra de Deus, então, diz que Arão, mediante aquela acuação que ele sofreu, ele começa dizendo àquele povo: olha, traga as argolas das mulheres, das crianças, dos jovens. Pode trazer todas as argolas que vocês trazem penduradas, que é ouro. E nós então vamos fundir, nós vamos derreter e vamos fazer um Deus para nós adorarmos. Olha que coisa terrível, queridos. E muitas vezes é assim nos dias de hoje. Deus, ele tem feito tantas coisas para o seu povo. E tem muita gente, eu conheço pessoas, queridos, que teve experiências maravilhosas com Deus. Mas quando chegou um certo momento, achava que Deus tinha que trazer a resposta na hora que a pessoa queria. Ela virou simplesmente a costa para o Senhor e foi para os terreiros, né? Buscar outros deuses. Foram para outros lugares buscar resposta em outros lugares. Eu ficava pensando, como é que pode a pessoa que teve uma experiência com Deus, ela depois se esquecer daquilo que o Senhor fez e retornar novamente para o seu Egito? E antes de dar continuidade, eu quero ler aqui uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Ela vai projetar aqui para mim. Isso aqui já é nos nossos tempos, né? Na época da graça.
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que coisa horrível, meu Deus. Isso aqui já é nos dias, né, da graça, no tempo de hoje. A gente vê lá no passado, no Velho Testamento, e a gente vê também como está escrito na palavra de Deus, em Timóteo, que haverá dias em que as pessoas, elas não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Elas não suportarão mais ouvir a palavra de Deus como ela é. Uma palavra pura, uma palavra bendita. Porque as pessoas, elas se esquecem daquilo que Deus fez. E elas querem buscar caminhos, cortar caminhos. E quando a palavra de Deus, ela vem para nós, muitas pessoas, elas ficam como se tivessem comichões nos ouvidos. E elas não querem ouvir a palavra de Deus como ela é. Porque ela quer ouvir aquilo que agrada ao coração dela. Que coisa terrível, querido. Isso não é diferente desse momento aqui em que Arão levou o povo à idolatria. Como a palavra de Deus está dizendo aqui em Timóteo, muitos mestres são aqueles que ensinam a palavra de Deus. Muitos, eles terão comichões nos seus ouvidos. Amados, se nós não amarmos a palavra de Deus, e se nós não trazermos a palavra de Deus aos nossos corações, e ficarmos fiados naquilo que as pessoas dizem, então você vai perecer. Mas se você for um amante da palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele vai te orientar, Ele vai te ensinar. Porque aqui, meus amados, este povo que teve uma experiência com Deus tão maravilhosa, eles agora estão pedindo para que Arão faça um Deus que vá diante deles, para que eles o adorem. E depois, eles dizem ainda assim, depois que ele fundiu, né, depois que ele pegou as argolas, ele pegou o ouro, ele diz assim, olha: então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E o que me chama a atenção é este versículo aqui, que é a continuação. Então disseram: estes, ó Israel, são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles estavam anulando totalmente aquilo que o Senhor Deus havia feito por eles. Eles estavam dando glória agora a uma imagem fundida, a uma imagem que não podia fazer nada por eles. Mas era o que eles queriam, queridos. E é o que a gente vê nos dias de hoje acontecendo. Muitas pessoas deixando a sã doutrina para poder dar ouvidos a fábulas, ouvidos a coisas que enche, né, o ego deles, mas não é a verdadeira palavra de Deus. Então, quando eles dizem, chega, e dizem ao povo: olha, estes aqui, este Deus aqui, é o Deus que nos tirou do Egito. Eles esqueceram que houve um libertador no Egito. Eles esqueceram que Moisés foi o libertador deles lá no Egito. Eles se esqueceram que o Senhor Deus fazia tantas coisas maravilhosas por eles.
que o Senhor Deus ouviu o clamor deles. E o Senhor Deus estava com eles. E não é diferente nos dias de hoje. Então, meus amados, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Meus amados, como que Deus vai aceitar uma idolatria dessa como adoração para Ele, meus amados? Deus não divide a glória dele com homem. Deus não divide a glória dele com outros deuses. A palavra de Deus diz: a minha glória não darei a outros deuses. Deus, ele não dá a glória dele a outros deuses, porque ele é Deus. Eles foram fazer um bezerro de ouro, foram sacrificar, foram oferecer holocausto, achando que Deus ia aceitar uma coisa dessa. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aí agora, meus amados, nós vamos ver quando Deus fala a Moisés, no versículo 7, porque Moisés não sabia de nada. Moisés estava ali tendo aquele tempo com Deus, né, recebendo as instruções do Senhor para exatamente descer e passar aquele povo. Mas o Senhor Deus, ele diz assim a Moisés: desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha, queridos, por um período de tempo tão pequeno, o povo se corrompeu. Por um período de tempo tão pequeno, o povo foi atrás de outros deuses. Às vezes, meus amados, nós temos promessas de Deus nas nossas vidas. Nós estamos servindo a esse Deus. Mas quando Deus ele demora para trazer a resposta, o povo também muitas vezes se corrompe. O povo muitas vezes eles começam a dizer: olha, Deus já não me ouve mais. Olha, Deus não quer mais saber de mim. E eles vão virando as costas para o nosso Deus. E eles vão tentando buscar resposta em outros caminhos. E Deus então diz a Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo que tu tiraste lá do Egito, eles se corromperam. E Deus então começa a dizer a ele: olha, desce depressa, porque eles se desviaram do caminho. E eles fizeram um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz ainda que este, ó Israel, são os teus deuses. Imagine como Deus não se sentiu, queridos. Eu fico imaginando a dor do coração do Senhor nosso Deus. Porque eu quero dizer a você que Deus tem sentimentos. Eu quero dizer a você que Deus, Ele sente dor. Quando nós somos ingratos a Ele, Ele sente, viu? Porque o nosso Deus é um Deus sofredor. A palavra de Deus fala que Deus é um Deus sofredor. Ele sofre por causa dos nossos erros, das nossas desobediências. Então, depois ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço. É um povo que não se dobra para ser humilde diante de Deus. É um povo duro. É um povo obstinado que querem fazer aquilo que ele acha que é o certo. E a ira de Deus se acendeu contra este povo. E Deus então fala assim a Moisés: Moisés, eu vou destruir este povo e vou fazer de você uma grande nação. Moisés, naquele momento, ele poderia ter aproveitado essa oportunidade.
Moisés, naquele momento, ele poderia ter aproveitado aquela oportunidade que Deus estava dizendo a ele. Se fosse um homem que não tivesse amor por aquele povo, queridos, com certeza ele teria falado: Senhor, destrua então todo este povo e faça de mim uma grande nação. Mas Moisés, ele não aceitou. E ele diz aqui no versículo 11: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito? Porque hão de dizer os egípcios: com mais intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra este povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e toda esta terra de que tenho falado dá-lo-ei a vós, a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Queridos, quando Deus disse aquilo a Moisés, Moisés então começa a interceder diante de Deus e diz: Senhor, não faça tal coisa. Não destrua, Senhor, este povo. O que é que os egípcios, o que é que eles vão dizer a teu respeito? Eles vão dizer: esse Deus tirou eles do Egito para destruir eles no meio dos lugares do deserto. O que eles vão dizer do Senhor? Lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando ele diz isso, Senhor, ele está dizendo: lembra-te, Senhor, da aliança que o Senhor tem com Abraão. Porque Deus fez uma aliança com Abraão. E hoje essa aliança está sobre nós. Então, Moisés, ele não aceitou que Deus destruísse aquele povo. Mesmo que o povo pecou, mesmo que o povo, eles se desviaram do caminho. Mas Moisés, ele disse: Senhor, arrependa-te deste mal que o Senhor quer fazer com eles. Por favor. Aí a palavra de Deus ainda diz, né? Que Deus, ele tinha feito uma promessa a Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas dos céus. E Moisés então começa a lembrar o Deus dessas coisas. Deus, o Senhor fez uma promessa a Abraão, dizendo que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. E agora o Senhor vai destruir tudo isso. E ele começou a interceder, queridos. Ele começou a implorar a Deus que não destruísse aquele povo. Versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também estava a escritura, a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. E é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-lhes a ira. Arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou
e os reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu-lhes de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu os lancei no fogo, e saiu este bezerro. Que coisa terrível. Quando Moisés então desceu depressa, que ele chegou ao pé do monte, que ele já havia descido com as tábuas na mão. Então Josué fala com ele, fala: você está ouvindo a voz, né? A voz de guerra. E Moisés já sabia do que estava acontecendo. Moisés falou: não é alarido de guerra, mas é alarido de festa, eu ouço. Porque eles estavam festejando, querido, aquele momento de idolatria, aquele momento de pecado, que eles tinham voltado as costas para Deus. Eles estão agora dançando, eles estão agora diante daquele bezerro, ali realmente se alegrando numa coisa sem vida. E Moisés então ele quebra as tábuas. Aquilo que ele passou ali diante de Deus, ele ficou tão irado que ele quebrou aquelas tábuas. E quando ele chegou diante do bezerro, ele destruiu aquele bezerro. Olha, amados, que coisa terrível. É quando o povo, ele perde a visão de Deus. A pior coisa que tem é quando o povo de Deus, ele está muitas vezes na igreja, mas ele está desviado de Deus. Ele está dentro da igreja, mas o seu coração está longe do Senhor. Está com idolatrias. Está festejando outros deuses, outras coisas. E nós não podemos, queridos. Nós temos que sermos pessoas íntegras diante desse Deus maravilhoso. Porque foi Ele que pagou um preço pelas nossas vidas. Eu quero ler também no versículo 30. Quando Moisés, ele intercede por este povo. Moisés, ele faz, quando ele estava lá com Deus, que Deus havia falado, ele rogou ao Senhor, ele intercedeu ao Senhor: não mate este povo. Mas quando ele desceu, que ele viu que o povo tinha se corrompido, então agora, ele vai fazer mais uma oração intercessória diante do Senhor. E ele diz assim, olha: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés agora, a palavra de Deus diz que ele vai fazer expiação por aquele povo, pelo pecado do povo. E depois então ele chega diante de Deus e ele fala: Senhor, realmente este povo pecou contra o Senhor, mas não risque o nome deles do livro da vida, porque Deus queria destruir. E ele diz então, primeiro ele diz assim: Senhor, perdoa o pecado deste povo. Peço-te, né? Ele fala assim: ou se não, risca-me, peço do livro que escrevestes. Ele está falando: Senhor,
perdoa o pecado deste povo, ou o Senhor risca o meu nome do livro que tu escrevestes. Porque ele estava ali, queridos, intercedendo por aquele povo. Ele estava se colocando no lugar daquele povo. Quando ele disse, Senhor, ou o Senhor perdoa, ou o Senhor risca o meu nome do livro. Olha a ousadia dele diante de Deus, por causa deste povo. E eu quero ler essa mesma passagem, que ela está em Deuteronômio. Eu anotei aqui. Tá aqui. Deuteronômio 9, versículo 25 ao 29. Aqui ele esclarece melhor as coisas. Que diz assim, olha. Achei muito interessante. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tirastes do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde tirastes não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhe tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tirastes com a tua grande força e com o teu braço estendido. Aleluia! Oh, aleluia! Meus amados, que coisa maravilhosa! Quando Moisés diz aqui que ele estava prostrado diante do nosso Deus durante 40 dias e 40 noites, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia daquele povo, intercedendo por aquele povo. Eu achei muito maravilhoso. 40 noites e 40 dias, ele disse, estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Olha o tempo em que esse homem ficou prostrado diante do próprio Deus, queridos. 40 dias e 40 noites. Não foi 4 horas, não foi 1 hora, mas foi 40 dias, é o que está na minha palavra, na palavra de Deus. Prostrei-me perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, pedindo em favor daquele povo. Irmãos, que coisa maravilhosa é saber que esse homem se colocou como intercessor, porque o próprio Deus acendeu a ira dele, e Deus disse, eu vou destruir este povo. Mas este homem, Moisés, este homem que agora, quando eles fizeram o bezerro, eles disseram que Moisés era como se não fosse ninguém, menosprezando o homem de Deus. E este homem que eles estavam menosprezando é o homem que passou 40 dias e 40 noites intercedendo por eles. Então, amados, não menospreze aqueles que foram levantados pelo Senhor. Não menospreze. Não fique falando mal. Não fique jogando coisas que você, porque eu ouvi fulano dizer, eu ouvi cicrano dizer. Queridos, no ungido de Deus, ninguém pode tocar. Porque se ele errar, é o próprio Deus que vai corrigi-lo. Então não se coloque debaixo
de julgo nem de maldições. Não faça como este povo que tinha uma dura cerviz para criticar e falar mal o tempo todo e pedir outros deuses para eles. A nossa função é estar nos colocando diante do altar de Deus para orar, para interceder, para buscar a face do Senhor. E que coisa maravilhosa! Por causa da intercessão de Moisés, o Senhor então não destruiu aquele povo. E ele diz, depois ele continua dizendo: olha, eu não vou destruir este povo, mas a partir de agora, o meu anjo irá com vocês. Porque se eu estiver lá com vocês, de repente eu posso destruí-los por causa, né, da dureza de coração. Mas depois a gente vai ver, queridos, que este povo, eles se arrependeram. Eles se arrependeram. E eles choraram. E eles voltaram para o Senhor novamente. Quando eles souberam que a jornada deles ia dar continuidade e que o Senhor já não estaria mais no meio deles, eles ficaram muito tristes, eles começaram a chorar, eles começaram, né, a tirar os seus atavios, tirar as suas joias, eles tiraram aquilo que embelezava eles, porque eles começaram a ficar angustiados. Porque quando Deus, querido, Ele sai do nosso meio, então não vale mais a pena dar continuidade na nossa jornada. Mas o Senhor Deus, Ele perdoou aquele povo. E Ele disse que enviaria o seu anjo para estar com eles. Aqui no versículo 14, Deus, aqui eu já li, aqui em Êxodo 32, 33, que eu já li também, né, que é o Deuteronômio. Eu quero só ler agora uma palavra, queridos, em Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 20 ao 25. Mas como eu disse a vocês, que quando a gente dá continuidade mais à frente um pouquinho, é aonde o povo se arrependeu, e aonde depois também Moisés, ele sobe novamente ao monte, para receber novas tábuas, porque agora ele tem que, né, estar lá novamente para fazer tudo aquilo que havia feito, mas na ira que ele estava, ele quebrou. E agora ele sobe novamente, porque ele viu que o povo havia se arrependido. Eu quero ler Hebreus, capítulo 7, versículo 20 ao 25. E visto que não é sem... Eu quero só ler aqui no meu, porque eu não enxergo ele direitinho, por causa do reflexo da luz. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então no versículo 25, por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, eu quero dizer a vocês que Jesus, Ele é o nosso intercessor nos dias de hoje. Além dele ter morrido na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado. Quando nós erramos, quando nós pecamos contra o Senhor, e nós nos achegamos diante dele, eu quero dizer a você que ele é um Deus perdoador. Quando você se arrepende de todo o seu coração, e a palavra de Deus está dizendo aqui,
que ele foi o sumo sacerdote perfeito, porque naquela época, os sacerdotes, eles tinham necessidades também, porque eles eram humanos, mas Jesus, ele pagou um preço pela minha vida e pela sua vida, e hoje ele intercede. Hoje a palavra de Deus diz que ele é intercessor nosso do lado do Pai. Então, assim como Moisés, ele intercedeu por aquele povo, queridos, e não deixou que o povo fosse destruído. Ele intercedeu, ele se colocou, ele se doou. Ele disse: Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado deste povo, então o Senhor pode riscar o meu nome do livro. Eu não faço também parte. Então, eu vejo agora Jesus como nosso intercessor. As pessoas erram, as pessoas pecam, mas há um intercessor diante do Pai, e Ele intercede, queridos. E quando nós erramos, e quando nós pecamos, e quando o Espírito Santo de Deus nos leva ao verdadeiro arrependimento, eu quero que você saiba que Jesus, Ele vai estar sempre pronto para perdoar você. Ele vai estar pronto para não deixar que o pecado destrua a tua vida. Amém, queridos? Então, esta é a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração essa noite. É uma palavra, queridos, para nós meditarmos. Não deixe que o pecado venha e que o pecado tire você do foco que é Jesus Cristo. Mas esteja presente na presença do Senhor. Porque Jesus, Ele ainda intercede por mim e por você. Mas busque a Ele, queridos. Busque a Ele. Se encha dEle. A palavra de Deus fala que os nossos lábios falam daquilo que os nossos corações estão cheios. Às vezes eu tenho visto coisas no Face, amados, de pessoas das igrejas, muitas vezes, e eu fico envergonhado. Eu não tenho coragem nem de curtir um negócio daquele. Porque as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Então, amados, não perca o temor do Senhor. Porque, como o Senhor Deus disse a Moisés: a alma que pecar, essa eu vou riscar do meu livro. Então não corra o risco de você ser riscado do livro da vida do Senhor. Porque Jesus pagou um preço por mim e por você. E Ele não quer que a gente leve o nosso evangelho, a nossa comunhão com Ele de qualquer maneira. Nós temos que ser pessoas santificadas todos os dias, com vidas no altar. Amém? Aleluia. Eu quero orar neste momento agora com vocês. Senhor meu e Deus meu, neste momento agora diante do altar do Senhor, mediante a palavra, Senhor, que foi colocada, que o Senhor Deus nos ajude. Nos ajude, Senhor, a não viver uma vida pecaminosa, a não viver uma vida, Senhor, que desagrade ao Senhor. Meu Deus, o Senhor não nos chamou para vivermos, ó Deus amado, uma vida dentro da igreja, uma vida fora totalmente diferente. O Senhor nos chamou para nós sermos testemunha viva do Senhor nosso Deus. Para que as pessoas que olharem para nós, elas possam perguntar para nós qual a razão da esperança que há dentro de nós. E nós podemos dizer a elas que Jesus é a esperança que elas necessitam. Porque como nós podemos dizer a elas, ó Deus, algo bom se nós estamos vivendo uma vida pecaminosa, uma vida, Senhor, às escondidas, achando que Deus não está vendo, mas o Senhor Deus, Ele vê. O Senhor Deus, Ele vê quando nós pecamos, quando nós erramos. Não há como nos esconder diante da face do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Jesus precioso, entra nesses lares agora
E que haja, Senhor Jesus, temor e tremor, para que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, ouça-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus aí na sua casa por esta mensagem de hoje, por essa palavra que foi pregada pela pastora Cida. Nós agradecemos ao Senhor pela revelação da palavra de Deus em nosso meio, por termos este alimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você que quer ter um nível de fé aumentado nesses dias de pandemia, nesses dias de incertezas, então que você continue acompanhando os cultos, que você esteja se nutrindo da palavra de Deus, esteja estudando a palavra de Deus também em casa com a sua família. Abra sua Bíblia, não deixe ela paradinha pegando poeira em casa não, amém, meu irmão? Vamos estar avançando. E esse é o momento de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus também nas nossas ofertas, nas nossas finanças, nos nossos recursos financeiros. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre bondade e benignidade. Nestes momentos de crise nós estamos encontrando muitos atos de bondades. No mundo, muitas pessoas estão se reunindo para doar alimentos. Aqui na igreja, a toda semana nós também estamos recebendo alimentos. Então você aqui da igreja que está precisando de alimentos, esteja em contato com o pastor, esteja em contato com a pastora, porque nós estamos também fazendo este ato de bondade, de serviço às vidas, porque é para isso que nós fomos chamados a Deus. E isto é a bondade. Você soube de uma necessidade, você está enxergando algo ali na vida do seu irmão, na vida do seu próximo que está precisando de um preenchimento, e você estende a mão, você não pensa duas vezes, você está ali ajudando. Mas eu quero pedir para que você também incline o seu coração a ser benigno, que é um dos frutos do Espírito. A benignidade é um dos frutos do Espírito de Deus para nós. E a benignidade é quando nós não esperamos, nós não ficamos, como eu posso dizer, você não precisa saber, você não precisa dizer, eu vou esperar sentir no coração, você não precisa estar esperando alguém chegar até você. A benignidade é quando nós, com o nosso coração voluntário, com o nosso coração grato a Deus, antes de qualquer necessidade, nós já estamos ali prontos a servir, estamos prontos a oferecer. Então nessa noite, que você possa ofertar e dizimar com a benignidade. Não se atenha a, eu já dei o meu 10%,
10% esse mês. Eu já ofertei no culto passado. Sabe, as portas estão fechadas, mas as contas elas estão chegando e elas não vão parar de chegar. São aluguel, IPTU, são as necessidades básicas da igreja e vai chegar, gente, não tem como. Então que você possa agir em benignidade neste momento, sabe, que você não meça esforços, porque quando você está semeando na obra de Deus com amor, nunca se esqueça disso, com amor, com um coração voluntário, é a mesma coisa que você estivesse emprestando para Deus. Você já imaginou emprestar para Deus, emprestar alguma coisa para Deus, quando Ele devolver para você? Como que vai ser isto? Você acha que Ele vai devolver na mesma proporção àqueles que emprestam a Deus com amor? Pense nisso. Você não está dando para o Jefferson, você não está dando para o pastor Dias, você não está dando, emprestando para a pastora Cida, você está semeando na obra do Senhor, cumprindo com fidelidade, com amor e com a benignidade. Amém? Ficou claro nessas poucas palavras? É muito bom nós estarmos agindo com atos de bondade, mas vamos estar subindo o nível, porque é para isso que Deus nos chamou, para que nós, dia a dia, nós possamos fazer o nosso coração crescer e se tornar cada dia mais parecidos com Ele. A cruz foi um ato de amor, foi a melhor oferta. Ninguém nunca vai ofertar como Ele ofertou, com a própria vida, naquele ato de benignidade. Antes mesmo de Ele estar na barriga da mãe dele, na barriga de Maria, lá em cima, já existiu o voluntariado de se ofertar por nós. Amém? Então não vai existir nada que nós entregamos a Ele que vai se comparar. Vamos estar orando pelas nossas ofertas e pelos nossos dízimos. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço porque o Senhor colocou em nossas vidas pessoas que estão sendo fiéis a Ti neste momento de dificuldade mundial. Pai, nós estamos recebendo, Deus, no seu altar os dízimos e as ofertas dos teus filhos que estão cumprindo em obediência, que estão cumprindo em amor, que estão cumprindo em voluntariado, Deus, que estão cumprindo em solidariedade e preocupação com a tua obra. Deus, que o Senhor possa fazer com que esses dízimos e estas ofertas possam se multiplicar nos teus celeiros, que a tua obra, Deus, não venha perecer por falta de ajuda financeira, mas que o Senhor possa, Deus, estar espremendo o nosso coração a estar cada dia mais em amor, ajudando com aquilo que nós temos, porque nós acreditamos na tua obra nesta terra. E nesse momento venha proteger, Deus, os lares. Venha, Deus, fazer com que não venha faltar sobre a vida daqueles que estão, Deus, ofertando, da vida daqueles que estão dizimando e aqueles que hoje não estão com condição de ajudar financeiramente. Que o Senhor venha cuidar dessas pessoas, que o Senhor possa usar irmãos para cuidar dessas pessoas neste momento, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor não venha deixar faltar na mesa de nenhum dos seus filhos, de nenhum dos seus servos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
louvor que ele diz, né? Que enche-me, né? Ele pede para nos encher, para nos usar, que a gente possa realmente ser esse canal de bênção, queridos. Eu quero mandar meu beijo bem gostoso para a irmã Bárbara, que hoje é aniversário da Bárbara. Bárbara, parabéns. Que o Senhor Deus te abençoe, viu? Que o Senhor Deus realmente possa cumprir os desejos do teu coração. Se mais alguém aí que está ouvindo o culto esta noite está aniversariando hoje, eu quero dizer também parabéns a você. Que o Senhor Deus os abençoe. Amém? Nós vamos orar também pela vida do irmão Carlos. Irmão Carlos, que Deus os abençoe. O Senhor vai ficar bem, em nome de Jesus. O Senhor é a tua cura, viu? Nós vamos orar pela sua vida. Se mais alguém precisar de orações, nós vamos estar orando neste momento agora. Quero também estar incluindo nessa oração, pedindo, né, para as pessoas que podem orar, estar orando pela pastora Ruth, pela sua filha Raquel, pela família, pela igreja Ebenezer, para que o Senhor Deus possa trazer realmente fortaleza à vida deles, consolo, trazer realmente, né, aquilo que eles necessitam, porque não é fácil perderem o seu líder, não é fácil ficar aquele vazio, mas o Senhor Deus, Ele vai abençoá-los. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, neste momento agora nós oramos pela vida do irmão Carlos, pedimos ao Senhor Deus que o Senhor Deus complete, Deus, aquilo que o Senhor começou na vida dele. Eu creio que o Senhor há de completar, Senhor Jesus, a cura, a libertação de todo esse mal da Covid, Senhor. O Senhor há de trazer realmente restabelecimento por completo na vida do teu servo, em nome de Jesus. Se há mais alguém, Pai, que necessita de orações, nós oramos agora para que o Senhor Deus entre nos lares, entra na vida daqueles que estão precisando de uma intercessão agora. Oh Jesus, coloque as tuas mãos poderosas, porque o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de maravilha. Quero orar, Senhor, pela tua serva, a pastora Ruth, pela Raquel. Senhor Jesus, ajuda a tua filha. Senhor Jesus, dá fortaleza a elas, porque o Senhor sabe, Pai, que elas perderam, a Deus amado, aquilo que elas tinham o bem melhor delas, que cuidava delas. Então cuide delas, Senhor, de uma forma maravilhosa. Cuide também da igreja Ebenezer, Senhor. Cuida das famílias, cuida de cada vida, dos familiares, Senhor Jesus, do teu servo. Cuida, Senhor, da família deles, Pai, em nome de Jesus. Dá fortaleza a eles, Senhor, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor nosso Deus. E agora, Pai querido, ao retornarmos para os nossos lares, que o Senhor Deus possa nos guardar, que o Senhor Deus possa nos livrar do homem mau, da violência, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar também pela vida do pastor desta igreja. Senhor, eu quero que o Senhor Deus visite ele agora, colocando as tuas mãos sobre ele, Senhor, trazendo restabelecimento, trazendo a tua cura, trazendo fortalecimento, Pai, tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que muitas vezes, ó Deus amado, tem trazido, ó Deus amado, fraquezas. O Senhor é o Deus da cura. Cura, Senhor, o teu servo, em nome de Jesus. Como igreja, nós abençoamos o anjo desta igreja, e nós declaramos o teu servo curado, restabelecido pelo teu poder. Oh Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, queridos. Nós amamos vocês. Amém.